Esse é um vídeo sobre frustrações, decepções e os tombos que a gente leva na vida. Talvez você precise escutar algumas dessas palavras nesse momento. Então, por favor, escute com o coração aberto e sem julgamentos. A primeira coisa que eu quero falar para você aqui nesse momento é: estar bem não pode ser uma obrigação. Às vezes, algumas pessoas, para nos consolar enquanto desabafamos, falam que a gente não tem que se levar pelas nossas tristezas, pelas nossas dores, que a gente não deve levar as coisas a sério, que a gente deve levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Embora seja um aconselhamento até muito plausível em alguns momentos, tem dores que a gente tem que se permitir viver, tem momentos de tristeza que a gente tem que viver e que a gente não pode ignorar. Por exemplo, você quebra algum osso seu, não vai adiantar muita coisa você ignorar que você quebrou. Ele não vai curar só pelo fato de você ter ignorado. Então, nem sempre ignorar as nossas dores, ignorar o que a gente está passando, tentar ver tudo como flores, vai de certa forma ajudar a gente. Tem momentos onde a gente vai precisar nos permitir sentir tristes, nos permitir sentir algum desconforto, alguma dor. Porque quando a gente tem esses momentos onde a gente se permite estar triste, que a gente se permite sentir essa dor, são os momentos onde a gente consegue retirar muito do peso que tem no nosso peito. Diferente de quando a gente ignora o que a gente está sentindo. Porque quando a gente ignora, a gente não trata aquilo. A gente deixa aquilo acumulando, a gente deixa aquele desconforto, aquela dor, aquela tristeza ali em segundo plano e vai vivendo a nossa vida. Só que aquilo não some magicamente, aquilo continua. Então a gente só vai acumulando mais peso. Então não pode ser uma obrigação a gente estar bem o tempo todo, não pode ser uma obrigação. Eu sei que no mundo corporativo, na vida de trabalho, com outras pessoas que não são extremamente íntimas da gente, a gente tem que simular uma certa felicidade, um certo contentamento, até porque nem é todo mundo que vai nos perceber e que vai ter empatia com a gente. A sociedade ela não quer saber, o mercado de trabalho não quer saber o que a gente passou, ele só quer saber se a gente está produzindo ou não, né? Mas quando a gente vai para os nossos amigos, quando a gente vai para nossa família, que a gente vai para as relações íntimas, afetivas, a gente tem que ter essa oportunidade de poder sentir o que a gente está sentindo. E a gente tem que também se permitir sentir dores e desconfortos. Porque só sentindo essas coisas é que de fato a gente pode passar para o próximo passo, que aí é superá-las. Não dá pra gente superar uma coisa sem antes ter passado por ela. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês: ter resiliência é diferente de ignorar os obstáculos. Quando a gente olha para outras pessoas, talvez na internet ou na vida real mesmo, a gente tem a impressão de que tá todo mundo carregando a sua cruz, tá todo mundo passando por problemas, só que parece que o peso da gente pode ser um pouco maior que a delas, ou que então tá todo mundo aguentando o rojão e que só a gente que é fraco e que não tá aguentando nada. O fato é que, falando aqui de uma outra pessoa, né? Vocês estão escutando isso de mim, que é uma outra pessoa. Todo mundo tem momentos onde a gente sente que o fardo tá um pouco mais pesado. Então é normal a gente às vezes sentir que a coisa tá um pouco mais pesada pra gente do que tá para outra pessoa. Só que no fato é que não tem isso de pesos e medidas. Não tem uma dor que dói mais no outro e uma dor nossa que dói menos, ou vice-versa. Cada dor ela é única, não tem como a gente medir uma dor assim, porque cada experiência pessoal é única. E também o que a gente tem que entender é que mesmo que a pessoa ela não esteja falando sobre os problemas, que ela não esteja falando sobre as vulnerabilidades, não significa necessariamente que ela é forte e que ela aguenta tudo. A gente tem uma ideia na sociedade que quando a gente fala da nossa vulnerabilidade, quando a gente fala dos nossos problemas, quando a gente fala sobre a nossa tristeza, as nossas frustrações,
que isso é um sinal de ser fraco e que uma pessoa forte ela aguenta tudo sem reclamar em um único momento, sem pensar em desistir em um único momento. Só que não é assim. O fato é que é muito incentivado isso da gente ser um guerreiro inabalável que tá o tempo todo tomando tombo. Só que se toda hora a gente tá tomando tombo, a gente tá tomando rojão, alguma hora a gente vai sentir esse baque emocional e a gente vai ter momentos de frustração ou momentos onde a gente tá mais triste. É comum a gente sentir essas coisas. Embora as outras pessoas elas não falem sobre isso, algumas realmente se silenciam, não falam sobre os seus problemas, não falam sobre suas tristezas, não se permitem chorar. Elas estão o tempo todo querendo ser pessoas fortes, só que o que elas estão fazendo é ignorando os obstáculos, fingindo que eles não existem. Isso não é ter resiliência. Ter resiliência é a nossa habilidade de passar pelos obstáculos da vida e mesmo com todos esses obstáculos a gente conseguir passar por eles. Então não é uma coisa de ignorar que existe uma pedra no meu caminho, que existe algum desconforto, que existe alguma dor. Não, é você encarar mesmo assim, você continuar indo mesmo com esse desconforto e com essa dor. Ser resiliente não é não sentir tristeza, não é não se sentir desanimado. Ser resiliente é mesmo passando por todas essas experiências humanas de sentir tristeza, de estar bem e uma hora tá mal, é você conseguir conviver com isso. E a gente só adquire anticorpos para alguma coisa quando a gente encara. A gente só adquire anticorpos quando a gente fica ali de frente com o vírus. Não tem como a gente ganhar resiliência, a gente adquirir anticorpos se a gente não tem o mínimo de contato com os desconfortos, o mínimo de contato com o vírus, né? É óbvio que a gente não vai querer ficar se infectando nessa analogia ou ficar sofrendo à toa desnecessariamente. Só que a gente também não pode negar que isso existe. E quando a vida ela não dá outro caminho pra gente a não ser viver essas dores, a gente tem que se permitir viver. Porque se a gente não se permite viver uma mínima dor que seja, quando vier um baque maior, quando vier uma dor maior, a gente não vai conseguir aguentar. Aí vira aquelas pessoas que estão o tempo todo se anestesiando, que não conseguem lidar com o mínimo de frustração, com o mínimo de desconforto, que aí querem beber, que querem usar drogas, que querem ir pra vícios. Porque são pessoas que não aguentam nem o mínimo de dor, ou que de alguma forma não se permitem chorar, ficar tristes. E a gente sabe que, principalmente para os homens que têm essa imagem toda de que a gente tem que ser forte, viril, que a gente não pode estar triste, que a gente tem que aguentar tudo, é um pouco mais difícil porque culturalmente a mulher ela é permitida sentir e o homem não. O homem tem que ser mais racional e intelectual. Então, muitas vezes eu vejo muitos homens ignorando esse lado sentimental, ignorando que podem chorar, que podem se sentir tristes, porque pensa que isso os torna fracos. Só que na real não os torna fracos, os torna fortes. Uma pessoa fraca é uma pessoa que não aguenta o mínimo de dor e que ao mínimo contato com os sentimentos dela, ela se desestabiliza. Então, quando a gente entra nessa paranoia de que a gente não pode sentir o mínimo de tristeza, que a gente não pode cair em nenhum momento, a gente não está sendo uma pessoa forte, a gente está sendo uma pessoa fraca. A gente está criando pessoas fracas, que não aguentam o mínimo de desconforto e que se desestabilizam. Então muitas mulheres que são consideradas dramáticas, sentimentais demais, melancólicas demais, às vezes exageradas, são muito mais corajosas que muitos homens, porque elas não têm esse medo de encarar os próprios sentimentos. E a gente vê a diferença gritante quando a gente sabe que a maior taxa de suicídio está entre os homens. E não existem atalhos para a gente adquirir resiliência. A resiliência é o acúmulo de tombos que a gente recebe na vida. E só quando a gente entra no fundo do poço, que a gente sai dele, é que a gente percebe que aquilo não era o fim do mundo. E que aí a gente percebe que a gente pode continuar caminhando. As pessoas que a gente admira, que a gente olha e fala, nossa, que pessoa guerreira, que pessoa corajosa, forte. E a gente olha e a gente fica deslumbrado. Essas pessoas, elas são fortes? São. Mas por quê? Não são pessoas fortes porque elas performaram uma máscara. Não são fortes porque elas ignoraram a dor. Elas são fortes porque, inclusive, passaram pelas dores. E mesmo assim, mesmo com as tristezas, mesmo com as frustrações, com uma prova que elas fizeram e elas não passaram, com algum relacionamento que não deu certo,
algum projeto que não foi do jeito que elas queriam, alguma coisa que aconteceu e não foi do jeito que elas queriam, é que elas aprenderam a passar por essas coisas. Quando a gente aguenta um pouco de dor, a gente consegue aguentar uma dor um pouco maior. Então essas pessoas, elas são fortes porque elas aguentaram a dor, elas não se negaram a viver esse momento, esse período de tristeza. E quando elas se permitiram viver esse momento de tristeza, de introspecção, de desanimação, e elas conseguiram viver isso plenamente, então aí elas levantaram. Mas elas não negaram primeiro a dor, elas não negaram primeiro a tristeza. Elas encararam, viveram isso. Quando elas já tinham vivido plenamente esse sentimento, essas dores, então aí elas partiram para a vida. Então se você, nesse momento, ou em algum momento da sua vida, você estiver sentindo muita tristeza, muita desanimação, muita frustração, e você de alguma forma não tenha se permitido viver essas coisas, porque você não quer ser uma pessoa imatura, eu venho te dizer que às vezes é muito melhor você ser um adulto chorão do que uma eterna criança que não se permite ser fraca. Esse é meu recado, pessoal, espero que tenham gostado. Espero que eu tenha cumprido a minha missão e que de alguma forma eu tenha tocado o coração de vocês. Espero que você se permita viver os seus sentimentos mais densos, mais tristes, que você se permita viver os desconfortos da vida e quando já tiver os vivido, que você possa seguir em frente. Até os próximos vídeos. Talvez você precise escutar alguma dessas. Às vezes algumas pessoas deixam aquele que podem. E que a qualquer mínimo de sentimento em que ela entre em contato, você passar por alguma dor, algum desconforto, eu venho te dizer que muitas vezes é melhor que a gente. Eu venho te dizer que é muito melhor.